Salve Jesus, salve Maria Santíssima, está no ar o programa Sábado de Luz, diretamente dos estúdios do Templo Espiritual Maria Santíssima. Meu nome é Sandra Pimentel, sou uma das colaboradoras aqui da casa e ficaremos aí hoje algum tempo juntos para que a gente possa falar um pouquinho sobre espiritualidade. Hoje, dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, um dia muito especial aqui na nossa casa. Aliás, parabéns a todas as Luzias que nasceram neste dia 13, Luzias da terra, Luzias do céu da terra. E falando em Santa Luzia, hoje é um dia muito especial na vida de todos nós. Ainda após o almoço, nós teremos a inauguração da imagem de Santa Luzia no nosso santuário de Santa Sara Cali. Ela que está colocada um pouco acima ali da fonte, diretamente do santuário de Santa Sara Cali. Nós aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima estamos muito emocionados. Hoje nós falaremos aqui no nosso programa sobre a visão. Santa Luzia aqui é aquela que traz a cura para os nossos olhos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre visão. Não aquela visão que nasce dos olhos, mas a visão que nasce da alma. Todos nós já tivemos momentos em que o olhar físico não era suficiente para compreender a vida. Momentos de dúvida, momentos de medo, momentos até de escuridão. E é exatamente nesses momentos que a visão espiritual se torna essencial. Quantas vezes nós estamos passando por momentos, parece que escuros, parece que paira aquela nuvem negra na nossa mente, os nossos olhos, eles ficam cegos, às vezes cegos de mágoas, de tristeza, de raiva. Quem nunca passou por isso? Nós todos somos seres humanos, não é, gente? Estamos tendo uma vivência, uma experiência material, mas quem nunca? E é nesse momento que a gente precisa pedir a Jesus que nos dê a vidência, que nos dê a luz, a visão espiritual. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso, né? Exatamente nesses momentos que a visão espiritual se torna muito essencial na nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Santa Luzia. Ela que é celebrada por ser a protetora dos olhos. Ela nos inspira não pela tragédia que ela viveu, e a gente vai contar aqui um pouco para vocês, mas pela clareza interior que ela sustentou. Ela não enxergava com medo, mas ela enxergava com fé. Hoje a gente vai refletir um pouquinho como é que você está vendo o mundo. Que tipo de visão você tem a partir do momento que você acorda? Quando você olha para a sua família, para os seus filhos, para o marido, para a esposa, para os seus companheiros, colegas de trabalho. Que tipo de visão? Você olha apenas ali o material ou você olha além dessa visão? E a nossa pergunta hoje no programa é a seguinte: que tipo de lente nós estamos usando para ver a vida? É uma lente saudável? É uma lente egoísta? Que tipo de lente a gente coloca nos nossos olhos para que a gente possa ver o outro? Às vezes a gente tem mania de medir as outras pessoas, não é, gente? Estamos olhando para o mundo através do medo ou através da luz? E como a espiritualidade pode clarear a nossa consciência e indicar caminhos onde o olhar material nada vê? Você sabe que é por isso que lá no santuário de Santa Sara Cali, em Pouso Alegre, nós temos a imagem de Santa Sara Cali, nós temos a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, temos agora a imagem de Santa Luzia. Realmente é um santuário.
Não porque nós adoramos imagens, mas porque para nós é um símbolo, é um local onde nós entramos, onde a gente se entrega totalmente à natureza, à cura material, à cura espiritual, e ali nós pedimos realmente a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, que nos dê vidência espiritual. Nós estamos no mundo, gente, onde é a era do homem espiritual. Perceba que muitos estão ficando para trás, muitas pessoas estão buscando somente ali o material, o ter. Mas tem uma turma boa, hein? E nós fazemos parte dessa turma que está buscando a elevação espiritual. Por isso, era do homem espiritual. E a gente percebe o quanto a espiritualidade está presente nas nossas vidas. É interessante, às vezes a gente está andando nas ruas, até no nosso ambiente de trabalho, e a espiritualidade sempre encontra uma maneira de se comunicar conosco. Às vezes para nos avisar sobre o perigo de um local onde nós estamos, às vezes para tocar o nosso coração para a gente ajudar alguém que precisa. Você já passou por isso? Já teve algum momento aí na sua casa, na sua vida, que você sentiu a presença dos espíritos na sua vida, a presença do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual? Por isso hoje nós queremos agradecer o nosso mentor espiritual, Dr. Adolfo Schutz, que é o nosso dirigente espiritual, que vai dando as diretrizes, que vai dizendo, né, quais são as metas, o que é preciso fazer. Então agradecemos imensamente a ele. Agradecemos acima de tudo a Maria Santíssima, nossa intercessora, nossa mãe amada, nossa mãe querida, ela que nos reuniu nesta casa, ela que a todo instante atende aos nossos pedidos, às nossas súplicas e também nos faz enxergar quando nós estamos errando. Mãe Maria nos ajuda a corrigir e é através desse amor que nós vamos vencendo. E agora, graças a Deus, nós teremos essa imagem linda, tá muito bonita, lá no santuário. Já tem muitas pessoas lá, hoje acontecerá o atendimento espiritual. E depois do almoço, a partir das 2h, acontecerá a inauguração da imagem, que você poderá ir participar, você poderá, se hoje não deu para você estar presente lá no santuário, o dia que você for, quando você conseguir se organizar, né? Nós temos aí o Instagram, temos o site do santuário, para que você saiba certinho o endereço, para que você se organize, mas para que você vá até esse local, até a fonte de Santa Luzia. Passe um pouquinho, nossa sugestão é essa, para que você passe um pouquinho dessa água nos seus olhos, pedindo pela cura dos seus olhos, aqui na sua fronte, né, o nosso terceiro olho, para que a gente tenha essa visão espiritual. Pode passar aqui no alto da sua cabeça, no coronário, pedindo sempre para que ela lhe dê clareza de pensamentos. E também, gente, claro, a gente não poderia deixar de agradecer o dirigente aqui da casa, Gilberto Rissato, todos os trabalhadores, todas as pessoas que se envolveram, né, neste acontecimento, os trabalhadores da Colônia Esperança, os trabalhadores aqui de São Paulo, todas as pessoas que de uma maneira ou de outra contribuem, ajudam, que é o caso de cada um de vocês, que acreditam nesta casa, que fazem suas doações, que estão sempre lado a lado aqui conosco, com todos nós do Templo Espiritual Maria Santíssima, para que este local abençoado por Maria Santíssima, este local abençoado por Deus, ele exista e ele possa ajudar milhares e milhares de pessoas. Por isso, neste momento, quero te convidar para que você entre nesta energia. Nós estaremos, né, divulgando, dando alguns flashes
alguns trechinhos, né, através do nosso Instagram, do Santuário de Santa Sara, a partir das 2 horas desse evento. Mas agora eu quero te convidar para orar. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos. Mentalize a luz de Maria Santíssima. Mentalize você ali no Santuário de Santa Sara, subindo cada um daqueles degraus, chegando nesta fonte sagrada, podendo estar bem próximo deste local abençoado. Mentalize você que tem algum problema, glaucoma, miopia, hipermetropia, você que está com alguma irritação nos olhos, você que é cego de nascença, você que por algum problema de saúde, alguma bactéria, perdeu as vistas, está enxergando menos, você que tem alguma cirurgia marcada para curar a catarata, e você que neste momento talvez não conseguiu evitar dores e problemas na sua vida, porque não conseguiu enxergar fatos que estavam diante dos seus olhos, mas que você se fechou para o mundo. Este é o momento. Mentalize agora Santa Luzia à sua frente, colocando as mãos nos teus olhos. Toda a equipe espiritual que neste momento atende ao nosso pedido, ao nosso apelo. Santa Luzia é a protetora dos olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver a beleza da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, ó Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e dos santos. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os olhos de todos estes irmãos que neste momento suplicam pela cura. Visite todos eles que hoje, através da fé, através da fonte sagrada no Santuário de Santa Sara, muitos irmãos possam ser curados. Intercedei através de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, para que todos sejam curados dos problemas físicos e espirituais. Ó Santa Luzia, rogai por nós.
desafios, triunfaremos em campos de batalhas, por amor e pelo compromisso, venceremos qualquer muralha, acreditamos na volta do Cristo, com poder, amor e grande glória, na certeza do clarear o dia, assim como no romper da aurora, semeando a boa semente, bem regada pelos filhos seus, levando a mensagem dos Espíritos, guiados sempre pelas mãos de Deus. Defendei com verdade nossa pátria, verde, amarelo, branco, azul, anil. Sua beleza é rica em formosura, estampada na bandeira do Brasil. Pátria amada, és forte e soberana, povo amado, bom e hospitaleiro. Sua grandeza vai além fronteiras, sou feliz por ser brasileiro, reagrupando as almas benditas, amparando de todo o coração, unificando as nossas famílias, afinal essa é a nossa missão, unificando as nossas famílias, afinal essa é a nossa missão. Você já reparou como uma frase pode mudar o seu dia? Às vezes, uma palavra, um pensamento, algo que você escuta ou lê pode ser a chave para abrir um sorriso ou até mesmo deixar o coração pesado. Imagine só, você começa o dia lendo algo que te inspira, que te motiva, que te faz ver a vida com outros olhos. Mas, ao contrário, uma frase que desanima, pesa, o impacto é grande, né? Agora, e se te disser que você pode ter a chave para transformar o seu dia e que ele pode estar em um único pensamento positivo todos os dias e a cada momento? É isso que o livro Citações Luminosas propõe para você, uma coletânea especial de frases inspiradoras pensadas para serem lidas todos os dias, trazendo luz, sabedoria e aquele empurrãozinho que todos nós precisamos na jornada da vida. São palavras que conectam, que iluminam e que transformam. Porque sim, uma frase pode mudar tudo. Não perca tempo, garanta o seu exemplar agora no site tensonline.com.br e comece a viver uma nova jornada de inspiração diariamente. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Maria Santíssima, agradecemos a Santa Luzia por estes momentos tão especiais. Bom, gente, hoje, por ocasião desse evento, né, tão importante que está acontecendo lá no Santuário de Santa Sara Cali, neste momento já está acontecendo ali a palestra com o Gilberto e, em seguida, né, os atendimentos espirituais. E após os atendimentos, após o almoço, aí nós teremos essa inauguração lá da imagem de Santa Luzia. Fica bem ali, gente, no santuário, tem ali os 299 degraus, né, que a gente sobe até chegar diante da imagem de Santa Sara Cali, e no caminho nós temos a fonte de Santa Luzia, que, olha, gente, tá uma vibração, uma energia, mesmo que você não pôde estar presente, né? Tá chateado, tá triste, que dessa vez não deu para você ir no santuário, mentaliza onde você estiver. Nos Estados Unidos, né, Soraya? Na Alemanha, né, Maria Ratti? Onde você estiver, em Portugal, o Sérgio, na Espanha, a Tica, né, a Suzy,
em Minas Gerais, em outros locais que não deu para vocês participarem, no Rio de Janeiro, né, aqui em São Paulo mesmo, pessoal do Rio Grande do Sul. Gente, olha, não vai faltar oportunidade. Que pena, né, que não deu para você ir. Hoje o nosso programa está sendo gravado até por ocasião, né, para que o pessoal aqui da comunicação possa se dedicar mais ao evento. Mas é um programa inédito e a gente está muito feliz. É uma honra muito grande, é muito especial poder falar de Santa Luzia. E você sabe, às vezes, eu acredito que principalmente nós, né, acima dos 50 anos, a gente vai tendo problemas de visão. Sabe, gente, eu entendo que muitas vezes a gente vai vendo tanta coisa na nossa vida que a gente vai se fechando, a gente começa a não querer enxergar mais tudo o que acontece, né? Eu acho que às vezes é uma maneira da gente se esconder, né? Colocar a sujeira embaixo do tapete e a gente se esconder com as coisas. Mas a gente não pode, a gente precisa sempre pedir a Jesus que nos dê entendimento. E agora a gente vai chamar uma palestra do cigano Julio del Toro, através da mediunidade do Gilson Pimentel, que fala exatamente sobre isso. Para a gente olhar para tudo, para a vida e buscar a beleza. Tudo. Você sabe que Jesus, tem uma mensagem na Bíblia Sagrada, que Jesus caminhava com os apóstolos e eles viram um cachorro morto, né, já em decomposição. E os apóstolos passaram ali comentando, né? Ai, mestre, que cheiro horrível, né? Ai, que cheiro ruim, olha, cheiro, né, de carne podre, né? Mas Jesus, com muito amor, com todo o entendimento, olhou e falou: veja os olhos lindos desse cachorro, né? Veja os olhos, não, desculpe, veja os dentes, que bonitos que ele tem. Então, a gente mesmo, né? Mesmo que a gente esteja numa situação tão difícil, né? A gente precisa olhar para as coisas boas, entender a beleza da vida, entender a beleza da natureza. E é sobre isso que o nosso querido amigo espiritual Julio vem falar para nós. Vamos acompanhar essa mensagem. Olhe o mundo, mas não veja apenas o mal que muitas vezes impera em muitos olhares. Olhe e veja quantas flores nascem cada vez mais belas, quantos pássaros estão gorjeando à sua volta, estão cantando, trazendo cada vez mais a beleza da vida para perto de vós. Enquanto olharem os rios poluídos, olhem as nascentes desabrochando na terra como lágrimas de amor, para poder demonstrar a pureza que se espalha em toda a natureza, a vida que renasce a cada dia, fazendo com que os ciclos possam se renovar. Enquanto uns dizem sobre quantos desencarnam na terra, olhem quantos renascem, cheios de esperança, espíritos que lutaram muito para poder voltar, para poder ajudar, para poder compartilhar e fazer com que se transforme num mundo melhor, não só para eles, mas para todos aqueles que virão depois deles. Enquanto ver o medo assombrar as almas, olha a coragem daquele que acorda cedo para trabalhar, daquele que acorda para poder ajudar os outros, para levar alegria, para levar informação, para levar amor, para levar alento. Olha a coragem daqueles que vencem a si mesmo, as suas próprias imperfeições, suas próprias dificuldades, para demonstrar que o medo é passageiro,
mas a fé, ela sempre será eterna. Enquanto olhar muitas vezes o medo, tu acabas se limitando, se amarrando, se aprisionando. Enquanto olhar os defeitos de um e de outro, tu não vai entender ainda as qualidades que cada um tem. Olhe a compaixão que se tem, quando um estende a mão ao outro e faz o outro não mais se sentir só. Olhe a esperança ao olhar do outro, quando este precisa apenas de um momento da sua atenção, do seu tempo, do seu ouvido, da sua voz, do seu carinho, para compreender que pode dar mais um passo, que pode persistir mais um pouco, que pode ir um pouco mais longe, que pode transformar toda a sua vida, mesmo que tudo lhe pareça ruim, desfavorável, complicado, difícil. Deixe essa luz que veio do mais alto irradiar na sua mente. Veja, além das vidraças, muitas vezes embaçadas, que tu vê, eu comece a perceber o que está além do seu olhar. Olhe tudo que está se transformando para melhor, não para pior. É isso aí, gente. Agradecemos o cigano espiritual Julio del Toro, através aí da mediunidade do Gilson Pimentel. E é isso, sabe, gente? É importante a gente olhar para o outro com um olhar mais amoroso. Chega de julgamentos, chega de ficar apontando defeitos. Às vezes a gente cria um costume grave, né, de ficar apontando defeitos, de não enxergar nada de bom. A gente já acorda reclamando porque alguma criança, alguém fez alguma sujeira, fez algum barulho, né? E a gente acaba perdendo aquele olhar amoroso, aquele olhar compassivo como o do Cristo. Então, eu acho que esse 13 de dezembro veio para fazer a gente refletir sobre o olhar que nós estamos tendo sobre a vida, sobre nós mesmos, sabe? Eu vejo pessoas que têm cabelo liso reclamando porque tem cabelo liso e gostariam de ter cabelo enrolado. Pessoas que são baixas queriam ser altas, os altos queriam ser um pouco mais baixos, né? Então, a gente precisa olhar para nós mesmos também com mais amor, né? Ensine seus filhos, ensine sua filha a se olhar, a se gostar, a ter amor por si mesmo, né? A gente vai enfrentar tantas coisas nas nossas vidas e nós precisamos trabalhar esta visão espiritual. E é isso que essa Santa Luzia, quando a gente analisa a vida de Santa Luzia, a gente percebe que ela teve um olhar espiritual para tudo na vida dela. Esse foi o legado de Santa Luzia. Quando falamos da visão espiritual, lembramos daqueles que enxergam além dos próprios olhos. Entre esses espíritos está ela, olha, nós temos essa imagem, né, que nos faz refletir sobre o espírito de Santa Luzia, que se destaca não pela dor que ela viveu, não é isso não, mas pela luz que ela escolheu carregar. O seu nome vem de luz e toda a sua trajetória, toda a trajetória de Santa Luzia reflete isso, essa iluminação para todos nós. Luzia cresceu em uma família rica, recebeu formação cristã profunda e ainda jovem, sentiu dentro dela um chamado. Viver com fidelidade ao propósito espiritual que reconhecia como verdade. Quando a mãe dela adoeceu, Luzia a levou em peregrinação ao túmulo de Santa Águeda. A cura que ali ocorreu foi mais do que física,
trouxe para Luzia uma clareza interior que nenhum obstáculo conseguiu apagar. E daí, gente, ela voltou determinada a seguir seu caminho, vendeu todos os bens que tinha, ajudou os pobres e se manteve fiel à própria consciência, mesmo enfrentando pressões e julgamentos das pessoas. Porque você imagina, né? A pessoa vai, ela leva alguém que ama tanto, uma mãe, um filho, um ente querido, e recebe uma cura. E aí a pessoa fica totalmente comovida. Quando alguém recebe uma cura, acontece ali uma transformação de alma. E Luzia, ela se transformou, ela passou a olhar muito mais com um olhar espiritual. E ela sentiu no seu coração que ela deveria vender todos os bens e foi o que ela fez. Imagina, gente, hoje por muito menos, né? Nós somos julgados aí por tudo, pela roupa, pelo cabelo, pela aparência, por tudo. Imagine uma pessoa vender todos os bens e doar para os pobres. Era a época do imperador Diocleciano, um tempo de trevas extremas, mas dentro de Luzia havia luz. E é isso que importa na vida. Ela viu o propósito onde muitos viam medo. Ela viu felicidade onde muitos queriam a imposição. Ela viu luz onde havia escuridão. E a tradição diz que Luzia chegou a entregar seus próprios olhos, um gesto que simboliza algo muito maior. Mesmo sem a visão física, ela jamais perdeu a visão espiritual. Eu conheço, gente, várias pessoas cegas. Aliás, tem uma pessoa muito querida lá no sul, se eu não me engano, de Canoas, a Vera. Não sei se ela está nos acompanhando agora, mas a Vera, ela é frequentadora do Templo Espiritual Maria Santíssima. Eu a conheci durante uma caravana de luz lá em Canoas. E eu me lembro que a Vera veio até mim, porque nós tivemos ali um contato, né, na central de atendimentos aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. E a Vera se apresentou e ela me disse: Sandra, eu sou cega. E eu vi ali uma pessoa que enxerga muito além, muito além. Ela enxerga com os olhos espirituais. Uma pessoa querida, uma pessoa dedicada, amável, não é? Hoje está passando por essa provação, talvez pediu, né, Vera, para que viesse cega, para que pudesse trabalhar um pouco mais a visão espiritual. Tudo são provas, né? E eu acredito que a Vera está indo muito bem, como conheço o Renato, né, um dos frequentadores aqui da casa de São Paulo. O Renato, gente, ele nos ajudou muito tempo. Não sei se ele nos acompanha agora. E sabe o que ele fazia? Ele transcrevia as mensagens das entidades, né? Um exemplo, o cigano Dom Carlos Samires trazia uma mensagem, o Ricardo vinha e o mouse dele, aliás, o teclado dele era em braille, e ele digitava e vinha o texto, né? Ali para que as pessoas pudessem ler o que estava escrito. Então, não tem obstáculo, né? Para quem quer fazer, para quem deseja fazer o bem, para quem deseja se dedicar, não tem nada que possa parar ninguém. Então, parabéns a todos estes irmãos que têm essa deficiência da visão, mas que exercitam a visão que muitos não têm, que muitas pessoas que têm os olhos materiais, mas não têm a visão espiritual. Isso é muito sério. Então, que a gente possa utilizar a visão material e a visão espiritual sempre. E nós, né, gente? O que a gente aprende com Santa Luzia? O que você aprende com Santa Luzia? Eu sei que o programa é gravado, mas entre vocês podem bater papo, podem conversar. O que a gente aprende, né? Esse momento tão especial nas nossas vidas. Nós aprendemos, nós trouxemos aqui algumas reflexões. Clarear a consciência mesmo quando tudo parece confuso. Sabe quando tudo está umbreu? A mente parece que está tudo difícil de resolver. Mas aí, através da prece, a gente pede a Santa Luzia,
A gente pede a Maria Santíssima, nosso Mestre Jesus, que traga clareza, né, para a nossa visão espiritual, clareza de sentimentos. Olhar a vida com propósito, nunca com desespero, e permanecer fiel ao que a alma sente ao certo. A gente vê tantas pessoas que não são, que essas pessoas elas não têm, vamos dizer assim, sentem que poderiam ajudar, sentem que poderiam até ser voluntária aqui na casa, mas que não se dedicam, deixam para outro dia, elas não atendem aos propósitos divinos. E, gente, é importante que a gente tenha esse olhar espiritual para que a gente enxergue além das aparências. E mesmo que talvez hoje você perdeu a visão, alguém na sua casa, alguém na sua família está perdendo a visão, está com algum problema mesmo físico nos olhos, não perca a fé, faça suas preces, suas orações, peça a Santa Luzia, pingue água fluidificada. Aqui na nossa casa nós já conversamos com diversas pessoas mesmo que se curaram, que conseguiram através da fé se curar, né, os seus familiares, os seus entes queridos, porque acreditaram e não desanimaram. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos trazer um testemunho de fé de pessoas que não cruzaram os braços, permaneceram fiel, usaram, né, água fluidificada, beberam água fluidificada e hoje, graças a Deus, estão curadas. Vamos assistir a esse testemunho. O Sr. Renato Barbato é frequentador do Templo Espiritual Maria Santíssima há 9 anos. E ele tem uma história bonita para contar para a gente. Sr. Renato, hoje em dia o senhor tem deficiência, né, visual, mas isso aconteceu há 9 anos, o senhor estava me contando. Como é que era a sua vida? Ô Sandra, era super normal, porque um dado, tá? 80% das pessoas com qualquer tipo de deficiência são adquiridos, não nascem com ela. Já tinha problema desde os 15 anos de visão, não um problema que comprometesse a visão, mas eu tinha glaucoma, que é a pressão alta no olho. E isso causa cegueira com o tempo. Só que eu fui tratando com colírios, resolveu até aos 41 anos. Quando aí a pressão deu uma subidinha, uma catarata apareceu, resolveram fazer cirurgia, foi uma maravilha até o 9º dia, quando eu dormindo, meio sei lá como, acho que tinha que acontecer, a mão estava para cima, encostada na parede, quando eu acordei a mão, pum, bateu no olho. Aí complicou a cirurgia, rompeu o ponto, rompeu o tecido, teve que refazer várias vezes em um período curto. No começo eu acreditava que poderia retornar a visão, então eu fiquei 1 ano, 1 ano e meio esperando ela retornar. Até que eu falei, olha, quer saber de uma coisa? 1 ano e meio parado, não dá. Se ela tiver que retornar, ela retorna, mas enquanto isso eu vou continuar vivendo. Aí comecei a fazer cursos de adaptação. Eu já sabia informática, fiz um curso de adaptação para usar o leitor de tela e continuar navegando na internet, usando Word, Excel. Fiz uma oficina rápida de artes plásticas, que tinha a ver com a minha formação. E agora, a semana passada, eu me formei porque ninguém quis me dar oportunidade na arquitetura. Eu não fumava, bebia, aí foi uma batalha para o Dr. Rudolf parar com um cigarro comigo. Todo dia que eu vinha no atendimento com ele, ele batia a mão assim em mim. Esse homem ainda fuma, né? Até que um dia eu quase chorando falei para ele, Dr. Rudolf, eu desisto, eu não consigo parar de fumar. Aí ele de novo bateu a mão, mas eu não desisto. 15 dias depois eu parei. Há 4 anos eu passei numa clínica geral, falei que eu tinha fumado por 29 anos. Ela pediu uma radiografia dos pulmões,
Quando eu cheguei lá para levar a radiografia, ela falou, você tem certeza que você fumou? Eu falei, sim. Ela falou, seu pulmão está perfeito. Porque como eu cansei de ouvir aqui, agora nem tanto, mas muitas vezes em palestras falaram, nós ajudamos quem quer ser ajudado. Então se a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. Faça, aconteça, seja o protagonista da sua própria história, porque ela é única. Ninguém vai viver a sua vida por você, só você. E para isso, todas as experiências são válidas, desde que com consciência. Jamais jogue a culpa no outro. Você é o responsável por tudo que acontece com você. Não é como, infelizmente, os irmãos evangélicos falam, que o culpado é o diabo, porque pode até ser, mas se ele entrou é porque eles deixaram. Então, a transferência de responsabilidade é algo muito incrustado na nossa mente, na nossa sociedade, e que acaba, por vezes, paralisando as pessoas. Como o medo também. O medo é um grande inimigo. O medo, ele paralisa, ele deixa a pessoa totalmente sem ação. Então, não tenha medo. Inove, faça, aconteça. Repetindo, seja o protagonista da sua história. Vale a pena ter fé, né, Renato, para vencer? Vale que uma força superior existe. O Albert Einstein, no fim da vida dele, um renomado cientista, ele era ateu e ele falou, o que é eu não sei, mas que existe uma força suprema criadora, existe. Essa força existe. Cada um dá um nome, uns chamam de Deus, outros de Jeová, outros de o grande arquiteto do universo, outros de Oxalá, mas que existe uma força criadora, existe. E você só está aqui, eu só estou aqui, nós só estamos aqui por conta dessa grande força. Para onde nós vamos no futuro? Eu não quero saber, mas espero que eu vá cada vez mais evoluindo para deixar de lado um dia, não digo nem sofrimento, porque muitos falam, você sofre, eu não sofro. Eu vejo a vida com outros olhos. Obrigada, Renato. Tudo de bom para você. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Tá vendo? São pessoas como o Renato que você encontra aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. E todos os dias nós temos as palestras trazidas pelas entidades espirituais que só nos levam a vencer os nossos próprios obstáculos. Venham conhecer o trabalho que o Templo Espiritual Maria Santíssima realiza. Emocionante, né, gente? Uma lição para todos nós. Olha quantas lições, quantos ensinamentos. A gente vê tantas pessoas aí que não tem problema nenhum, tá com a saúde aí em dia e reclama de tudo, né? Não tem disposição para nada. E o Renato, esse querido, uma pessoa muito querida, um trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, aí atuante, né, sempre ajudando. E o Renato já conversou comigo várias vezes, né? Ele já fez várias faculdades. Ele não tem medo não, gente. Ele mora... nós estamos aqui na Zona Oeste de São Paulo. O Renato mora na Zona Leste. E ele pega ônibus, né? Ele vem na boa. E o que ele não sabe, ele pergunta... É muito legal. Parabéns para o Renato, parabéns para todos vocês que, mesmo tendo alguma deficiência, algum problema de saúde, não se abatem. Encontram uma maneira ou outra de fazer o bem, de progredir, de trabalhar, de se dedicar ao próximo. A gente não pode, né, de maneira alguma, deixar com que a treva, com que nenhuma força externa ela apague a nossa luz interna, essa luz que nós já nascemos, né? Quando a nossa mãe, ela nos dá a luz, não é bonito isso? A nossa mãe nos dá a luz. Então, que a gente mantenha essa luz acesa aí sempre. E eu te pergunto, né? Como o Renato e tantas outras pessoas, como que elas conseguem realizar, como elas conseguem fazer o que elas precisam fazer? Quando existe um propósito. Qual é o seu propósito?
né? Eu tenho um propósito, graças a Deus eu tenho o meu propósito, e eu acho que a gente precisa ter um propósito. Quando a gente tem um propósito de fé, é como se nós tivéssemos uma meta de fazer o bem, uma meta de servir a Jesus, uma meta de servir aos nossos semelhantes, a meta de ajudar mais e mais pessoas. E essa é uma das atividades aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. E o Gilberto Rissato, nosso dirigente, que hoje está lá no nosso santuário, ele nos fala, a gente trouxe aqui uma gravação para a nossa reflexão sobre o propósito, né? Sobre ter um propósito, e quando a gente tem um propósito, a gente vence toda a cegueira espiritual. Vamos acompanhar. Por que nascemos? Cada um tem a sua necessidade. Nós somos espíritos. O espírito, ele é imortal. O espírito, ele se transforma. Ele se transforma tanto de um lado sublime, como também de uma densidade energética mais pesada. Tudo varia de acordo com o quê? Com o conhecimento e a aplicação desse conhecimento no dia a dia de cada um. Não vale nada eu saber das coisas se eu não aplicar em mim. E cada um de nós tem um grau de entendimento. Cada um de nós sabe como discernir da sua vida qual a melhor forma de guiar. Conforme nós vamos estudando, nós vamos desafiando as leis que nos são impostas. E a gente vai entendendo essas leis porque aprendemos. Para entender as leis da vida, nós vamos entender também os desafios que a vida vai nos dando. E esses desafios não são colocados por alguém para que a gente consiga ser provado ou a gente seja provado para a nossa evolução. Tudo está de acordo à nossa vontade. E essa vontade que cada um tem, de acordo com a densidade, de acordo com a intenção que cada um tem de evoluir. Os alunos que querem se destacar, aqueles que têm metas nas suas vidas, não medem esforços para estudar, aprender, mudar, viajar, fazer intercâmbios. Isso já é uma predisposição do espírito na sua busca. Reencarnar, aprender, reencarnar em vários pontos, até mesmo um dia pedir até autorização para que em outros planetas consiga-se fazer esses intercâmbios para também aprender. Mas isso só o faz aqueles que já têm um grau de conhecimento e um domínio sobre a sua própria personalidade ao longo, das suas existências. Nossa vontade é a energia que move a nossa disposição. É isso, gente, a nossa vontade, a nossa energia. Por isso, nós estamos hoje, neste dia tão especial, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, inaugurando a imagem de Santa Luzia. Mais tarde, você que está aí antenado nas redes sociais, vai receber no seu Instagram, flashes, alguns videozinhos, o que a gente, foto, imagens, o que a produção conseguir divulgar, aí estará à disposição de todos nós para que a gente possa também participar de tudo isso. E nós agradecemos todos vocês que nos ajudam através de suas doações, através das cestas de alimentos, da cesta de Natal, de tudo, de todas as maneiras que vocês encontram, vocês que têm uma visão espiritual além do alcance, que nos ajudam sempre, tudo que a casa pede, vocês estão sempre dispostos. Hoje também, vocês podem entrar lá no nosso tensonline.com.br. De sábado é mais tranquilo, aproveita, faz seus pedidos, os pedidos aí do ritual do mês de dezembro, das velas, a vela do mês, para que você possa trabalhar a sua fé,
porque é através da nossa fé que a gente vai corrigindo, né? Aí as nossas imperfeições com relação à nossa visão, para que a gente enxergue realmente além das aparências, para que a gente tenha um propósito de vida, e o nosso propósito de vida seja estarmos unidos, seja vivermos sempre o reino de Deus e sua justiça. E aí a gente vai falar um pouco sobre o lado espiritual de se estar perdido. Sabe que quando a gente não enxerga além das aparências, a gente acaba se perdendo. Quando a gente olha para tudo que é material, a gente começa a perder o sentido da vida. Nada tem mais sentido. E vamos refletir, né, sobre algo que todos nós sentimos, mas que raramente entendemos, que é exatamente isso. Eu não sei se você já se sentiu perdido. Eu já tive momentos da minha vida de falar, meu Deus, para onde que eu estou indo? O que eu quero da minha vida? Para onde que eu vou agora? Qual caminho, qual direção que eu devo seguir? E ninguém gosta de sentir que perdeu o rumo. Acreditamos que estar no caminho certo é ter certeza, é ter direção e é ter propósito. Mas espiritualmente não é assim que as grandes transformações começam. As mudanças mais profundas não nascem da clareza, nascem do incômodo. Sabe, gente, quando está tudo bem, a gente não se mexe, a gente não se preocupa em melhorar, está tudo bem, né? Agora, quando algo de ruim acontece na nossa vida, a gente vai buscar, sabe aquela história, os incomodados que se mudem? É assim, quando se tem alguma coisa nesse momento na sua vida te incomodando, perceba que é hora de mudar. De repente, no seu trabalho, você já não está mais encontrando, se ajustando no trabalho. Será que não é um caminho como esse? Um caminho que você precisa, muitas vezes, ter coragem, ir com medo e tudo, mas seguir, mesmo que tenha obstáculos aí à sua frente, mas dê um passo de cada vez. Peça para que Jesus te ajude. Quando a vida nos tira do piloto automático, quando algo dentro de nós começa a apertar, incomodar, deslocar, é ali que começa o despertar. Estar perdido não é falhar, estar perdido é perceber. Às vezes a gente para, né? Parece que nós estamos numa encruzilhada e a gente não sabe para que lado que nós vamos. E é quando você enxerga que o antes, que todas as coisas que você tolerava, aguentava, você já não está mais tolerando, né? É quando o coração começa a sussurrar que aquele caminho antigo já não combina mais com quem você é agora. Você mudou, nós somos seres em constante transformação. Talvez aquela Sandra lá do passado não existe mais, é outra agora, né? Eu já tenho novas experiências, já amadureci em muita coisa, preciso amadurecer muito mais, né? Até durante a morte nós estamos aprendendo, mas tem certas coisas, certos padrões que a gente não vai mais levar, né? Padrões que os nossos pais passaram para a gente, que naquela época, ok, estava tudo certo, mas que agora, gente, não dá mais para seguir, né? E olha que curioso, nada muda enquanto estamos confortáveis demais. É o desconforto que cria espaço para revelação. Assim como Santa Luzia precisou encarar sombras externas e internas para encontrar a própria luz, nós também, às vezes, precisamos entrar num terreno desconhecido para descobrir uma visão nova. Estar perdido revela suas verdades, suas prioridades, seus limites, seus desejos não ditos e padrões repetidos. É a pausa entre o que você já não é mais e o que você está se tornando. Por isso, quando você se sentir perdido, lembra,
não é falta de direção, é a chance de finalmente escolher a direção. Você sabe que eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na minha casa. Eu morava num bairro bem distante aqui do templo Maria Santíssima. Antes de frequentar a casa, nós compramos uma casa num determinado local, que aí quando o Gilson, né, veio para casa, o meu marido, ele veio aqui para o templo, ele era muito distante, era longe, e era difícil o acesso, às vezes naquela época, né? Às vezes o carro quebrava, ele vinha de trem, vinha de ônibus. Na hora de ir embora, tinha um programa aqui na casa chamado Madrugada com Deus. E o programa ele começava meia-noite e terminava 1h. E às vezes o Gilson já não encontrava mais condução para ir para casa, era muito longe realmente. E você sabe que, né, a gente chegou a pensar em mudar para cá, mudar aqui perto. Mas a casa era própria, né, os filhos eram pequenos. E a gente não tinha... a gente estava muito acomodado ali naquele lugar, mas aquilo impedia, às vezes, do Gilson, né, se dedicar totalmente aqui à casa, ao Templo Espiritual Maria Santíssima. E, gente, aconteceu uma coisa muito chata, né? A gente... nós tivemos ali problemas com pedreiros. E um dos pedreiros, ele discutiu com a gente, nós tivemos uma divergência, e ele, a partir daquele momento, ele começou a perseguir o Gilson, perseguir a mim, né? As crianças eram pequenas, então a gente ficou com medo. E aí, chegou num momento tão desagradável que a gente decidiu mudar. E para onde que nós mudamos? Aqui próximos ao Templo Espiritual Maria Santíssima. E hoje nós nos dedicamos integralmente, né? O Gilson fica o tempo todo aqui na casa, é um dos médiuns aqui da casa, se dedica bastante agora, ele está lá no Santuário de Santa Sara. E você sabe que hoje eu agradeço aquela fase ruim, porque se não fosse aquele problema que nós enfrentamos lá no passado, talvez nós estivéssemos lá até hoje, né? Então, às vezes, a vida, gente, ela dá um sustinho, e não aconteceu nada, tá, gente? Não precisa ficar preocupado, nem perguntar qual foi o final. O final foi que a gente sempre teve a proteção divina, a proteção espiritual, nunca nos aconteceu nada. E a gente decidiu se mudar de casa mesmo, e hoje nós estamos morando aqui perto, né? Criamos os nossos filhos aqui, os meninos fizeram faculdade, estudaram, trabalharam, tiveram mais comodidade na locomoção, né? Para ir para a faculdade, para o trabalho, para fazer as coisas que eles queriam, e conheceram pessoas maravilhosas. Então, gente, não tenha medo. Quando vocês estiverem passando por alguma situação difícil, é só pedir, né, a Jesus, a Nossa Senhora, a Santa Luzia, que lhes deem visão espiritual para que vocês entendam qual é o caminho. E o nosso amigo Juan Domingues, através da mediunidade do Júlio Jesus, vem nos falando sobre isso, sobre sairmos do comodismo, não termos medo nunca, e se precisar sair do comodismo, a gente encarar essa nova realidade, porque tudo prospera para o nosso bem. Então vamos acompanhar. Muitos esperam uma entidade dizer o que ela precisa fazer. Isto não é fé. Isto não é confiança em Deus. Isto é dependência. Isto é comodismo. Pois aquele que quer te ajudar não espera que você venha a Ele. Espera que você eleve-se a Deus. E na sua elevação, cria-se a possibilidade daquele verdadeiro amigo estar ao teu lado, sem precisar se apresentar, pois não precisa de crédito ou mérito por isto. Estará do teu lado te auxiliando, para que você, pelas tuas ações, alcance o que queres e tenha todo o mérito de fazer, aprender com os feitos e poder dele tirar o lucro. Assim é verdadeira ajuda espiritual.
Quando for em qualquer lugar, em qualquer religião, onde alguém tira de você a oportunidade de fazer, este não está a te ajudar. Está fazendo com que vocês tornem-se dependentes. Aqui trabalhamos para que haja total compreensão de que o poder maior que rege a sua vida vem de você. Pois há cá muitos relatos daqueles que vieram de uma forma tristonha, abatida, e ao receber a ajuda, sai para a batalha e vence as suas guerras interiores, tornando-se assim uma alma mais segura, uma pessoa mais segura, e não mais frágil na mente, não mais iludida, não mais dominada, mas uma mente dominadora da própria existência. Este é o trabalho a qual Cristo Jesus neste mundo veio fazer, trazer a liberdade ao teu povo. E o povo a qual é citado é toda a humanidade, para que cada um liberte-se e possa agir com Deus que há dentro do coração. Obrigada ao cigano espiritual Juan Domingues. Nós somos deuses, né, gente? Então, a gente precisa acreditar que Deus está em mim, está em você, está em cada um de nós. E a gente precisa se apropriar desta força, fazer com que essa força ela reaja dentro de nós, para que a gente tenha bons pensamentos, tenha bons sentimentos, tenha uma boa visão sempre de tudo. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, a gente tem um trecho que fala sobre a nossa mente. A nossa mente é como uma carruagem, não é? Quando a carruagem tem que ter ali um condutor. E a gente também tem que pensar no que pensar. A gente não pode deixar a nossa mente vagar para caminhos, né? E deixar... Não, a gente tem que pensar, opa, peraí. Se esse pensamento não está bom, puxa o pensamento e fala, eu não sou assim, eu não sou desse jeito, né? Porque às vezes é a treva falando ali no seu ouvido e você acaba se deixando levar. Tem um trecho que diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. É nela que registramos as imagens que procuramos reproduzir. Se desejamos a verdadeira visão, é necessário purificar o campo mental para que nele se reflita a luz que nos orienta ao caminho. Cada criatura vê conforme o estado íntimo em que se encontra. A gente tem muitas pessoas que só enxergam o mal nas outras. Na verdade, gente, a gente enxerga no outro aquilo que está dentro de nós. O outro ele é o reflexo daquilo que eu enxergo. Se, por exemplo, eu olho para alguém que de repente está fazendo alguma coisa que não é legal, mas eu tenho um olhar bom, eu explico, eu falo, olha, não é desse jeito, por que você não faz assim? Né? Quando a gente, às vezes, tem pessoas que em 2 segundos já faz ali um raio-x daquela pessoa, já fala, né? Olha, eu não gostei do jeito dela, eu não fui com a cara dela, não é assim? Né? Às vezes a pessoa já... E aí, com o tempo, às vezes a pessoa passa a conhecer e percebe que é uma pessoa boa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que tem um bom coração. Então, que a gente procure pedir a Jesus mesmo que nos ajude a enxergar além das aparências sempre. E nada melhor do que fazermos a nossa parte, lermos bons livros, procure, tem muita gente de férias, pega um livro para ler, leia sobre caridade, leia sobre fé, né? Entrando aí no nosso site, no tensonline.com.br, você vai ver, né, uma infinidade de livros que você pode escolher
E esses livros, eles são embalados aqui pelo Templo Espiritual Maria Santíssima com todo o amor, com tanto carinho. Vai chegar aí na sua casa com uma vibração tão boa, né? Eu tô lendo o livro Carismas. Eu esqueci o nome do livro, se a Júlia tiver aí. Diversidade de Carismas. Estou lendo esse livro. Ele fala sobre mediunidade. A mediunidade, gente, não é mediunidade para você incorporar, mas é a mediunidade para você lidar no dia a dia, para você saber, né, resolver situações dentro da sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com o marido, com a esposa, com companheiros, no seu ambiente de trabalho, né? Até quando a gente vai adquirir um imóvel, uma casa, fazer um negócio, um carro, para que a gente não seja passado para trás, para que a gente sinta a vibração do outro. Vibração não engana, tá, gente? É essa visão espiritual que a gente obtém quando a gente trabalha a espiritualidade. A gente, num bate-papo, a gente começa a perceber qual é a intenção do outro. Se o outro realmente quer nos ajudar, se de repente a intenção do outro não está alinhada com os nossos propósitos, não é verdade? Às vezes um amigo, um conhecido, ele te chama para você fazer um passeio, ir em um determinado local e não está alinhado. Esse livro aí que eu estou lendo, Diversidade de Carismas, de Hermínio Miranda, é um livro bem legal que fala sobre as dificuldades que o médium tem, né? As dificuldades que uma médium ela enfrentou, ela não entendia o que estava acontecendo ali com ela, e através do conhecimento ela foi compreendendo as visões, ela foi compreendendo as vozes que ela ouvia, ela foi compreendendo visões que ela tinha. Então, a gente precisa buscar conhecimento, né? Pedir a Jesus que tire de nós a cegueira espiritual em primeiro lugar, para que a gente enxergue tudo aquilo que nós precisamos enxergar. E nós estamos vivendo num mundo, gente, que tem muita coisa boa, muito progresso, muita união, mas também tem umas desavenças aí. É o vale das sombras, não é? Que a gente precisa desviar, ou que a gente às vezes precisa passar por ele, mas assim como Santa Luzia, que havia luz, e há luz dentro de Santa Luzia, que essa luz também possa permanecer dentro de cada um de nós. E é através da nossa fé, de professar a nossa fé, de buscar o conhecimento, que a gente vai tendo clareza de sentimentos, clareza de pensamentos, clareza de alma. E a Gisela Campiglia, ela é uma das voluntárias aqui da nossa casa. A Gisela é palestrante internacional, olha que chique. Se a Gisela estiver nos assistindo agora, um beijo para você, Gisela. E a Gisela, todos os rituais de todos os meses que são ensinados aqui na nossa casa, a Gisela, ela ensina passo a passo como é que a gente faz, como é que a gente monta na nossa casa. E ela gravou um vídeo para nos ensinar a fazer o ritual do mês de dezembro. Vamos acompanhar. Você sabe qual é a melhor maneira de iniciar o ano novo? É com o coração limpo e a energia pura. Por isso, os irmãos espirituais nos convidam a participar do ritual do perdão no mês de dezembro. Você já ouviu dizer que o perdão liberta? O perdão liberta porque ele é um ato de alto amor. Quando a gente nutre mágoas e ressentimentos com relação àqueles que nos prejudicaram, a gente fica conectado a essas pessoas e conectado através de uma energia que não é boa. Você já fez alguma coisa e se arrependeu depois? Não julgue para não ser julgado. Deus criou a lei da causa e efeito. Confie no julgamento de Deus. Você não precisa julgar ninguém. Liberte-se de mágoas e ressentimentos. Limpe o seu coração. Pratique o auto-perdão e o perdão ao próximo. Para participar do ritual do perdão é muito simples. Comece fazendo um banho.
Aqueça meio litro de água e quando começar a fazer, desligue o fogo. Coloque um punhado das ervas do banho da saúde. Deixe descansar por 15 minutos e depois coe. Tome o seu banho de higiene normalmente e depois jogue o banho da saúde do pescoço para baixo. Esse banho deve ser feito no primeiro e no 7º dia do ritual do perdão. Em seguida, organize o seu altar com as seguintes velas de 7 dias: Jesus, Belchior, Gaspar e Baltazar. Você vai acender essas velas todas juntas, juntamente com uma vela palito dourada, que é a vela do mês de dezembro. Lembre-se sempre de acender as velas em lugar seguro, usando protetor de velas e longe de tecidos. No dia 25 de dezembro, você vai acender mais uma vela de 7 dias, a vela da Sagrada Família. E todas as vezes que você acender as velas, faça a oração do perdão. Durante o período em que você estiver fazendo o ritual do perdão, passe o óleo de calêndula nos pulsos diariamente. Comece o ano da melhor forma. Deixe a sua luz brilhar. Purifique a sua energia participando do ritual do perdão. Você gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe com outras pessoas. Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Agradecemos aí a Gisela pelas informações, pelas explicações. E, gente, você que quer fazer, você que faz todos os meses, entra no site, ali tem todas as informações, você pode tirar todas as dúvidas, tá bem? E que você possa cada vez mais olhar para as coisas boas, aproveitar a sua jornada, aproveitar a sua vida, entender que tudo que está aqui no universo é para que a gente possa aproveitar, para que a gente possa evoluir. E mesmo que talvez você esteja com alguma deficiência, algum problema de visão, acredite, tenha fé, você pode sim ser curado. Ao meio-dia nós iremos orar rogando a Maria Santíssima que interceda por todos nós, que nos ajude a curar a nossa visão e principalmente a nossa visão espiritual acima de tudo. Então, gente, olha, um beijo no coração de cada um de vocês, que Santa Luzia, possa visitar a todos vocês, possa contribuir no processo da cura da sua visão, da nossa visão, para que a gente de fato possa ver além das aparências. E mais tarde, fique atento aí, no Instagram, porque nós iremos divulgar aí essa inauguração desse evento tão especial, onde nós estamos muito, mas muito, muito felizes com a inauguração aí da imagem de Santa Luzia, próximo à fonte, esse momento tão marcante nos nossos corações, no qual nós agradecemos imensamente. E eu agradeço sempre a cada um de vocês pela companhia, pela boa vibração. Compartilhe esta live e ajude outras pessoas para que elas também sejam curadas de suas visões. Gente, deem like aí, não esqueçam de dar o like para a gente, tá bem? Um beijo no coração de cada um de vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima e até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.